Graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus familiares. O vídeo de hoje, assim como os próximos, tem por proposta que a gente converse de uma forma um pouco mais detalhada sobre os capítulos 1, 2 e 3 do livro do profeta Joel. Nos vídeos passados, nós fizemos uma panorâmica sobre o livro e conversamos, por exemplo, sobre o significado do nome do profeta Joel, as implicações teológicas do nome dele. Conversamos também sobre as mensagens que são extraídas do livro do profeta. No vídeo de hoje, eu quero aqui trazer alguns pontos relevantes sobre o capítulo 1 do livro do profeta Joel. Então, já te convido a você abrir sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo 1. A gente pode perceber, numa leitura ainda que superficial dos primeiros versículos aqui do capítulo 1, que o profeta Joel ele está aqui narrando de uma forma muito vívida, muito real, e não apenas vívida e real, mas também alarmante, sobre a invasão devastadora daqueles gafanhotos em todo o território de Judá. A gente vai ver aqui que ele não está falando de nenhum outro povo, ele está falando especificamente do povo do sul. E a gente também sabe que Deus aqui está usando esses insetos com uma finalidade: executar os seus juízos, sua disciplina sobre o seu próprio povo, e com o objetivo de trazer esse povo ao arrependimento e que esse povo volte para ele. Então a gente pode verificar aqui que o Deus, o Criador Todo-Poderoso, para trazer juízo e disciplina sobre a terra, ele não precisa se valer, lançar mão de de grandes forças da natureza, não necessariamente, como por exemplo o dilúvio. Poderia, mas assim não fez, não aqui, em relação ao povo de Judá, Jerusalém. Aqui Deus está usando esses insetos, e esses insetos em ataques sucessivos, como já conversamos, que é uma das possibilidades de interpretação. A gente vai ver isso no versículo 4, se você for olhar, você vai ver que tem o gafanhoto cortador, vai ter o gafanhoto migrador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor, que em ataques sucessivos eles vão deixar para trás apenas um rastro de destruição. E essa invasão, ela é algo incomparável. Como assim incomparável? A gente nota no versículo 2 que o profeta Joel, ele faz duas perguntas, faz duas perguntas e faz ao povo, mas faz também a um grupo específico desse povo, que são aos anciãos, e ele vai fazer essa pergunta no sentido de tentar mostrar que o povo, e muito menos, aqueles que já vivem há mais tempo ali, que são os anciãos, eles nunca passaram por nada semelhante ao que estava prestes a acontecer. Então, aqui a gente verifica no versículo 2 que ele está conclamando a um povo acerca de coisas que iriam acontecer, que esse povo nunca viu nada semelhante, nunca vivenciou nada parecido com aquilo. Olha só o versículo 2, ele diz assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Ele pergunta: aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Aqui, Joel está ativando a memória, querendo que aqueles que já tinham visto tantas coisas na vida, aqueles que já tinham ali uma certa idade, que já tinham passado por tantas experiências, ele está ali tentando aguçar a memória deles, dizendo: relembrem, façam aí um exame na consciência de vocês, vejam se vocês já passaram por algo tão aterrador. Então ele aqui está mostrando que essa invasão, não só de gafanhoto, mas como a do povo inimigo que viria, seria algo incomparável, algo que eles nunca haviam visto na vida deles. E o profeta Joel, ele continua aqui no texto, e especificamente no versículo 3, ele vai
dizer que isso tudo que eles estão passando e vão passar precisa ser relembrado, precisa ser guardado, bem guardado lá na memória. Nós temos memória curta, bom, pelo menos eu tenho. Na verdade, acho que a maioria de nós tem a memória curta. E Joel está dando uma instrução para o povo, porque sabe disso, né? E Deus sabe disso e instrui que Joel desse essa orientação para o povo. Não esqueçam de contar para as gerações. Vamos lá no texto para você ver, ele diz, versículo 3, narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos os façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou seja, o que ele está dizendo? Não esqueçam vocês precisam relembrar, estão sempre relembrando, mas também contem para os seus filhos, e que seus filhos contem para os filhos deles, e assim sucessivamente. Mas fica uma pergunta, né? Por qual razão é que Deus dá essa orientação para que o profeta Joel orientasse ao seu povo a não esquecer e também a transmitir todos esses acontecimentos para os seus sucessores? Bom, explicações não vão faltar, mas existe pelo menos uma explicação que a gente vê clara aqui. Quando o povo não aprende com os erros do passado, certamente, ou pelo menos nós temos uma grande chance da gente repetir esse erro novamente. Até porque a gente é meio desmemoriado, né? Então, normalmente, quando a gente esquece, a gente acaba cometendo o mesmo erro. E lendo o livro do professor e pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase memorável no livro dele. Ele disse que a história precisa ser a nossa pedagoga e não o nosso caixão. O que quer dizer isso? Quer dizer que a história precisa ser aquela que nos ensina a não cometer o erro 2 vezes. Então, esse aqui é o ensino que Deus coloca no coração do profeta para que o profeta ensine ao povo. Não esqueçam e retransmitam tudo aquilo que vocês vão viver. E o povo de Judá, a gente já conversou sobre isso, está vivendo um momento de angústia, né? O cenário que está ali diante deles é cinzento, é complicado o que virá. E momentos de crise, momentos de incerteza são, para muitos de nós, e certamente também representava para aquele povo, para o povo de Judá naquele momento, uma verdadeira encruzilhada. Como assim uma encruzilhada? Bom, momentos de crise, de angústia, de dor, de incerteza, de insegurança, momentos assim nos dão 2 caminhos, pelo menos para muitos de nós. Ou nos leva para bem pertinho de Deus, para a presença dele, e glória a Deus por isso, ou, infelizmente, pode nos levar ao desespero total. E muitos ficam ansiosos, agitados, a vida deles fica realmente uma confusão muito grande. Então, é um momento perigoso, o momento de crise, o momento de incerteza, de medo, é um momento perigoso. E o comentarista Wisby, ele interpretando o livro do profeta Joel, ele diz que o profeta Joel, sabendo que o povo estava vivendo aquele momento, o profeta, sabendo que o povo ia passar por situações dificílimas, nunca antes vividas, nunca antes experimentadas, o comentarista Wilber disse que o profeta Joel, ele dá 4 instruções para o povo. E ele diz que essas instruções podem sim ser seguidas por cada um de nós, que por acaso venhamos a viver esses momentos de crise, de medo, de incerteza, de insegurança.
Aí talvez alguém pergunte, mas a gente não está vivendo um ataque de gafanhoto ou uma invasão inimiga? Sim, não está. Mas não importa, não importa a causa do motivo da crise, né? Não importa o motivo da crise, não importa o motivo da dor, da incerteza, porque aquilo que é um medo, uma insegurança, o que é crise para mim, não necessariamente é crise para você, e o que é crise para você pode não ser para mim. Então, o comentarista diz que o profeta Joel, inspirado por Deus, ele dá 4 instruções para o povo. Quais são essas instruções que nós podemos também adotar para a nossa vida em momentos de dificuldade? A primeira é ouça. Está lá no versículo 2, ele diz, ouvir isto. Então ele está dizendo aqui, nós precisamos ouvir. Ouça a palavra de Deus. Não faz ouvido de mercador. Ouve a palavra de Deus e interpreta os acontecimentos, as coisas que estão acontecendo na sua vida à luz, por intermédio da providência de Deus. Deus tem o controle da sua vida, e nada pode tirar Deus desse controle. Ainda que você nem acredite nisso, porque realmente é complicado, que quando a gente está lá no olho do furacão, às vezes a gente fica esquecido das coisas, né? E nós não conseguimos enxergar um palmo do nariz, a presença constante, o cuidado constante de Deus. Mas o Senhor levanta pessoas para nos encorajar para voltar para Ele em tempos de aflição. E o profeta Joel é um exemplo disso. Então, a primeira instrução dada pelo profeta Joel ao seu povo é ouça a palavra de Deus e acredite, introspecte e ouça aqueles, mas preste atenção, são muitas vozes, tem muitas vozes, tem que saber a voz que ouve. Ouça a palavra de Deus. Deus levanta o povo dele. Então, ouve a voz daqueles que Deus está levantando. Então, essa é a primeira mensagem. Ouça com atenção, medite, rumine, apreenda o que o Senhor está falando. Ouça a palavra de Deus. Então, ainda que a gente esteja lá no meio da crise, o Senhor tem cuidado de nós. A segunda instrução que o profeta Joel dá para o seu povo está lá no versículo 5. Vamos lá comigo, ele diz assim, ébrios, despertai-vos e chorai. Aqui, quando o profeta Joel, viu as vinhas devastadas, as árvores sendo destruídas, ele se dirigiu aos ébrios, aos bebedores de vinho, aqueles que estavam curtindo a vida numa boa, aqueles que estavam ali, né, vivendo, né, os prazeres mundanos, e o profeta diz para eles, vocês acordem e chorem, despertem. E aqui, o chorar, né, a ordem para que eles chorassem, não é porque eles iam ficar com a falta do vinho, porque ia ter uma invasão, ia ser, né, por parte desses gafanhotos que iam destruir tudo, e aí eles iam ficar sem o vinho. Não chorem por isso não, vocês despertem e acordem. Por quê? Porque o comportamento de vocês gerou tristeza no coração de Deus, e isso trouxe juízo sobre nós. Então, vocês despertem dessa mornidão que vocês estão. Primeiro vocês ouçam, então ouve o que eu estou falando. E aí, olha, vocês despertem. Por quê? Porque vem juízo. Então, a gente precisa chorar, despertar para chorar. Por quê? Porque vem momentos difíceis. Então, essa é a segunda orientação. A segunda instrução é desperta para chorar. A terceira instrução aqui está no versículo 8. Vamos lá comigo, por favor. Ele diz assim,
lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. A gente sabe que o casamento, os homens quando casavam ficavam 1 ano, né, lá na sua lua de mel, nem para a guerra não ia, e aqui ele está dizendo, lamenta com a virgem, você precisa lamentar. E eles iam lamentar porque os campos, as lavouras, os frutos da terra estavam tudo arruinado e a economia estaria arruinada e eles iam passar fome, necessidade e logo viria a nação inimiga por detrás. Enfim, Joel está aqui chamando os lavradores, os sacerdotes a lamentarem. Mas não é aqui, não se trata de chorar e de lamentar pelas consequências do pecado, porque quando a gente erra, e Deus só disciplina quem ama, e quando somos disciplinados, vem algumas consequências, sofremos algumas coisas, mas aquele não está dizendo, olha, chorem pelas consequências do pecado, assim como eu falei ainda há pouco, não vão chorar pela falta do vinho, não. Não vão chorar por isso, vocês vão chorar, vocês vão lamentar pelos pecados de vocês. Pecados esses que causam separação entre nós e Deus. Então, essa foi a terceira instrução. Lamenta, lamenta pelos teus pecados. E a quarta e última instrução que o profeta Joel deu, está lá no versículo 14, na parte finalzinha do versículo 14. Vamos comigo lá, por favor. Ele diz assim, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aqui a última instrução é clama ao Senhor. O profeta aqui, ele se ergue como um exemplo para o povo e clama ao Senhor. Ele roga pela sua vida e roga pela vida do povo. E aqui ele pede restauração, pede por misericórdia e restauração. Ouça o que o Senhor tem dito, mas ouça a palavra genuína, daqueles que o próprio Deus levanta como dele, assim como ele fez com o profeta Joel, para falar ao povo de Judá. Então ouça o que o Senhor tem falado. Desperta, sai da letargia, sai da inércia, dessa apatia, desse sono profundo. Lamente pelos seus pecados e clama ao Senhor por graça, por misericórdia, porque Ele é muito bondoso para olhar para cada um de nós, enxergar em nós um coração contrito, arrependido, um coração que não quer errar, e Ele tem misericórdia e restaura e renova a nossa vida. Permita-me te fazer uma pergunta. Você não precisa responder em voz alta, mas eu gostaria muito que você refletisse. Quando foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Eu não digo chorar pelas consequências do pecado, mas pelos pecados em si, aqueles pecados que cometemos e que entristecem o coração do nosso Deus, que é tão santo. Quando foi? Fica essa pergunta para a sua reflexão, para a minha reflexão. Que o Senhor nos encontre despertos, ouvindo a palavra dEle. Que o Senhor nos encontre lamentando, chorando e clamando, pedindo por graça e misericórdia pelos nossos pecados que tanto entristecem o coração do nosso Deus. E eu tenho certeza que Ele vai ser muito bondoso, como Ele sempre é, para nos perdoar, nos trazer de volta para Ele e restaurar a nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te abençoe muito. Fica com Deus.
e até o próximo encontro.